agora. A gente tem pena de colocar uma criança no centro cirúrgico, eu entendo os pais, não é uma decisão fácil colocar um filho para operar. Porque quanto antes a criança operar, melhor, por vários motivos. Primeiro que você não deixa sequelas relacionadas à audição, à dificuldade do aprendizado, quando a gente está falando de ouvido, e à face. Criança que respira pela boca, ela tem alterações na face, na dentição, no palato, na mordida. Então isso depois vira um problema no futuro. Usar aparelhos muitos anos, ter que operar, fazer cirurgia ortognática, aparelho para abrir o céu da boca, o palato que a gente fala. Sim. Então, quanto antes a criança operar, melhor, porque ela vai desenvolver a face respirando pelo nariz. A gente foi feito para respirar pelo nariz. Respirar pela boca não é normal. Então, o fato de respirar pela boca, cárie, várias coisas. Então, a criança, quando tem indicação de operar, o quanto antes conseguir operar, melhor. Chupeta. Já que tá falando de criança, chupeta altera alguma? Altera. Altera? A chupeta faz com que fique a boca aberta e a chupeta ela vai levando um afundamento do palato, do céu da boca. Então, a mordida fica errada, os dentes de cima ficam para fora e o céu da boca fica alto. Com isso, a língua não consegue acoplar direito no céu da boca quando a gente vai falar. Então, isso leva àquela fala mais embolada, dificuldade, às vezes, no aprendizado, na escola. Fora outros fatores de dentição, de mordida cruzada, de cárie. Então, chupeta, quanto antes a gente conseguir tirar, melhor. Mara, bom não dá chupeta. Quem consegue isso, porque depois para tirar também, você falou de pena aí. A pessoa, meu Deus, tadinho, já era agora. É isso. Tem que negociar muito. Eu sei, pai de 2 meninas, né? Hoje adultas aqui, era um negócio para negociar, assim, complicado. Agora, voltando aqui sobre a perda auditiva, doutora Isabela, ela pode ser genética? Pode. A perda auditiva pode ser genética. Existem algumas alterações, como, por exemplo, que a gente até falou, a Meniere, que é aquela que tem relação com o labirinto, com o acúmulo de líquido, ela é genética. Existe uma perda auditiva que é a otoesclerose, muito comum passar de mães para filhas. Quando a gente tem uma rigidez, vamos falando assim para entender, como se fosse uma artrose dos ossinhos da audição, que nós temos 3, e a nossa audição dá dessa forma, né? A gente escuta, o som vem, bate no tímpano, a onda sonora, vibra o tímpano, vibra os ossículos e a audição conduz. Existe uma alteração que os ossinhos da audição ficam rígidos, eles não conseguem fazer esse movimento, que é a otoesclerose. E esse movimento de rigidez, isso daí é genético e cursa com perda auditiva. Pronto, tá aí. Rouquidão. Essa rouquidão constante, tem um alerta nisso? Vamos lá. Rouquidão, é importante a gente entender que nem sempre é problema da prega vocal. A gente acha que se a gente está rouca, a nossa prega vocal está com alguma coisa. Nem sempre. A nossa voz é dada por um conjunto de coisas. Você que trabalha com a voz aqui sabe. Verdade. Se a gente está resfriada, a nossa voz fica diferente. Se a gente está com refluxo, a nossa voz fica diferente. Então, o ideal é fazer um exame que se chama videolaringoscopia, que a gente coloca uma câmerazinha sobre a língua, ela fica filmando a região de baixo, e a gente consegue ver a região da prega vocal. Quando a gente pensa em rouquidão, o mais comum é do excesso do uso da voz, que forma o calo, que o pessoal chama de calo de prega vocal, que são os nódulos vocais, que é como se fosse calo de sapato, calo de pegar peso, que vai fazendo um atrito entre a prega vocal, e aí ele forma um calinho. E o tratamento, às vezes, é fonoterapia, ou até quando o tamanho desse nódulo está muito grande, uma cirurgia. Só que nem sempre a rouquidão, como eu falei, é da prega vocal. Então pode ser pólipo, pode ser cisto, problema de tireoide. Então tem que fazer esse exame da videolaringoscopia. Agora, rouquidão. Se for aquela rouquidão pós-resfriado, fiquei resfriado, uma dor de garganta, fiquei meio rouco 2, 3 dias, minha voz voltou ao normal. Sem nada para pensar em gravidade, não precisa preocupar. Agora, aquela voz que sumiu e nunca mais voltou, já tem 1 mês que eu tô rouco, ou então minha voz tá cada dia pior, essa piora, isso daí tem que ser investigado, porque quanto antes tratar, pensando, por exemplo, em nódulo, melhor. Porque se o nódulo estiver bem pequenininho, alguns exercícios de fono, beber mais água, nebulização, vai ajudar. Agora, se crescer demais, às vezes precisa até fazer uma microcirurgia na laringe, que a gente fala, para melhorar esses nódulos. É verdade, é verdade. A doutora falou aqui, até porque também a gente tem uma dificuldade, um dia a gente vai trazer aqui uma fonoaudióloga, para a gente poder falar mais sobre essa questão, né? A gente, quando cresce, a gente esquece como que se respira. O adulto, ele tem a mania de não respirar direito. Quem respira direito é o bebê.
Você chega a ver um bebê deitado no berço, ele está respirando como deve respirar. Aí a gente cresce e deforma todo. É por isso que tem gente que fala e fala 1 hora, ele fica rouco. Tem gente que fala 10 horas, mas respirando como tem que ser, né? Os profissionais, né? De rádio, de televisão. Você vê um cara que narra um futebol, Zé Carlos Araújo. Ele narra um futebol terça-feira e narra outro quarta. E outra gritando gol, porque ele reaprendeu a respirar com o diafragma. Tem toda essa estrutura, né? Essa estrutura para a gente poder respirar. E o que a doutora falou aqui, tem gente que fica resfriado de 15 em 15... rouco de 15 em 15 dias. Isso não é normal. Não é normal, né, doutora? Não é normal. E aí tem que ser avaliado, porque tem várias causas, tanto da própria prega vocal, como ao redor, e que tem que ser investigado isso daí. Maravilha. Tem gente que sente coceira no ouvido? Isso é um sinal que está na hora de procurar um otorrino? Normalmente a pessoa que tem coceira no ouvido, ela fala, chega no consultório assim, tô com muita coceira no ouvido, eu tô com cera. E normalmente é o contrário. A falta de cera, foi o que eu falei, a cera é ótima, a gente tem que ter. A falta de cera deixa a pele muito seca. E aí, às vezes, passa a mão assim, saem umas casquinhas, como se fosse uma caspa de couro cabeludo mesmo. Sim. Isso é uma otite eczematosa, é uma dermatite que dá na pele ali dentro da orelha. E aí, quanto mais você usa o cotonete, mais seca fica a pele, mais você tira a cera e mais vai coçar o ouvido. Óbvio que tem outras questões, como otite fúngica, que também dá coceira. Só que o mais comum é excesso de limpeza. Você limpar demais. A pele fica seca e aí fica descamando e dando coceira. A principal causa é pele seca. É o contrário do que a gente pensa. A gente acha que é cera que dá coceira. Cera dá muita sensação de ouvido tampado, ouvido cheio, aquela plenitude que a gente fala. Agora, a coceira normalmente é pela falta, pele seca, descamando. Qual o período que a gente, de 6 em 6 meses, de 1 ano, a gente fazer uma visita à doutora Isabela Toledo? Como é que é? Vai lá, olha, doutora, tô aqui. Aí vem, como é que é isso, doutora? O ideal é uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Agora, alguns pacientes vão com mais recorrência, igual quem tem acúmulo de cera, precisa lavar mais frequente. E alguns pacientes que fazem exames de rotina. Exemplo, a audiometria é um exame que é de rotina para todo paciente após 60 anos. Idoso é igual à audiometria. Paciente jovem, em tese, não precisa fazer audiometria todo ano, a não ser que tenha algum critério de risco familiar, próximo, que teve perda auditiva, ou alguma exposição ao trabalho que precise fazer audiometria todo ano. Em geral, os pacientes jovens que não têm nenhum risco não precisam. Agora, idoso, só pela audiometria já teria que visitar o otorrino todo ano. Tá vendo aí? Turma tá acompanhando a gente agora. Lá, para quem trabalha em rádio, por exemplo, que trabalha em estúdio, é anual, tem que fazer audiometria, né? Para ver, né, todo aquele processo. A gente trabalha, por exemplo, eu trabalho com fone, né? Porque tem um sistema lá que ainda mais